Aula 10, teoremas de redes. Hoje, teoremas de Devenin e teorema de Norton. Gente, eu falava sempre, toda vez que nós introduzíamos o assunto análise nodal e análise de malha, eu fazia questão de frisar que aquela é a parte mais importante da matéria. Por quê? Porque se eu não uso essas ferramentas, eu não vou poder resolver, ter o auxílio dos teoremas de Devenin, de Norton, de transformação de fonte, de superposição, na resolução dos meus problemas. A segunda coisa, olha que doideira, a segunda coisa mais importante no curso é o tal do teorema de Devenin. É o que nós vamos ver hoje. Vocês vão ver que no teorema de Devenin, aqui no nosso mapa, aparece aqui 1, 2, 3. Isso significa que o teorema de Devenin se apresenta em 3 maneiras distintas na solução dos problemas. Alguns autores reduzem a 2 maneiras. Eu, pessoalmente, me identifico muito com esses 3 casos de aplicação do teorema de Devenin. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. O que diz o teorema do Devenin? Olha, sem faltar com a verdade, né? Eu disse que tudo que eu me propunha a falar aqui era um exercício de simplificar a solução do circuito. O teorema de Devenin é a prova disso. Por exemplo, suponha que você está interessado única e exclusivamente na corrente I, a corrente que passa que atravessa o resistor de 50 ohms. Bom, se você está interessado nessa corrente, você vai dizer que I, se eu calcular essa tensão aqui, ó, que eu vou chamar de V0, se eu calcular essa tensão, eu vou dizer, eu posso afirmar que I é igual aqui. Como I está indo do mais para o menos aqui, né? I é igual a V0 menos 10 sobre 100. Resumindo da ópera, se eu conheço V0, eu sei calcular I. Eu não preciso calcular as correntes e tensões nos outros ramos do circuito. Não é que fantástico isso? O que vai me propor Devenin é justamente isso, uma maneira de eu não precisar calcular nada que está nesse circuito. Nada. Nada que está nesse circuito. Eu vou substituir tudo isso por um circuito equivalente, ó, que é o circuito de Devenin. Gente, ó, é necessário conhecer o Vout. Se eu conheço o Vout, o I é o Vout menos 100 sobre 50. Muito bem. Ó, não preciso conhecer as tensões de corrente nos outros elementos. É isso que me diz Devenin. Então, o que faz o teorema de Devenin? Vai pegar tudo isso, não vou mais arriscar, vou pegar tudo isso e substituir pelo circuito equivalente de Devenin. Olha o que ele vai fazer. Todo circuito, por mais complexo que ele seja, desde que seja linear,
ele vai ser equivalente a uma fonte de tensão em série com uma resistência. Gente, como ficou fácil esse meu problema, né? Né? Ó, então vamos lá. O famoso Teorema de Thevenin. Thevenin é um sujeito que viveu no século passado. É. Mas seu teorema é do século retrasado. Gente, olha. Aí você vai dizer, isso é datado, tá ultrapassado. Mentira. É datado, ultrapassado jamais. Equações de Maxwell estão aí. Lei de Kirchhoff estão aí. Lei de Ohm está aí. O princípio do eletromagnetismo, que é o fundamento da engenharia elétrica, foi formatado no início do século passado. Não é? Quer dizer, para os curiosos, tem uma coisa fantástica, né? A gente está falando de engenharia elétrica, e é o que a gente chama a guerra das correntes, né? Um embate entre corrente contínua e corrente alternada, dando nome aos bois, entre Thomas Edison e Tesla, né? Tem filme, tem livro, tem série, né? Eu tenho um livro em PDF, se eu conseguir, eu disponibilizo para vocês. Muito bem, o que é que diz o Teorema de Thevenin? Pam, 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 que é possível simplificar qualquer circuito linear, tão complexo quanto que ele seja, substituir esse circuito complexo por uma fonte em série com resistência. Né? Então, vou botar o smoking aqui para ler. É possível simplificar, essa palavra aqui é a palavra-chave do nosso curso, né? Simplificar. Qualquer o quê? Circuito linear. Não importa tão complexo, também tem vermelho, tão difícil, tão que seja. O que é que eu vou? Eu vou substituir todo esse circuito por uma única fonte de tensão em resistência, em série com a resistência. Caramba! Né? Essa parte em azul que está aparecendo aí, eu não gosto muito não, porque eu não gosto dessa palavra esconder, né? Porque ele permite, entre aspas, esconder as informações que não são relevantes e concentrar naquilo que é fundamental na análise. Ok? Teorema de Thevenin. Né? Coloque assim na listinha de vocês de coisas importantes. Regra de 3, né? Relações trigonométricas, análise nodal, análise de malha, teorema de Thevenin. Vamos aplicar o teorema de Thevenin. O que você quer? Eu estou interessado na corrente I3. Muito bem. Então, eu vou separar esse elemento. Vou dividir meu circuito em dois circuitos. Um vai ter somente esse resistor de 3 ohms e o outro, que eu vou substituir por uma fonte de tensão em série com o resistor, vai ser o resto. Gente, esse aqui é o circuito 1, isso aqui o circuito 2. Eu estou dizendo, eu não. Thevenin falou que esse circuito 1 vai ser substituído por uma fonte em série com resistor, que a gente chama a fonte de Thevenin e o resistor de Thevenin. Vem aqui, coloco meu circuito 3 e resolvo meu problema. Não acredito. Pode acreditar, é verdade, verdade. Muito bem. Continuemos? Muito bem. Eu posso dividir o circuito como eu bem entender. Separar o circuito. Vamos fazer esse mesmo circuito, né? Separando de outra maneira. Eu quero agora dividir o circuito em dois circuitos. Circuito 1, circuito 2. Tudo isso em azul vai ser substituído por uma fonte e um resistor. Lógico que os valores de cima são diferentes dos de baixo, né? Só risquei aqui porque vai aparecer algo aqui da mesma maneira.
Ó, e aqui eu acoplo o resto do circuito. Esse de cima é diferente do de baixo, lógico que é evidente. Não é uma maravilha isso? Fala a verdade. Quem ainda não anotou, anota. Devenant é um barato. Né? Agora, as perguntas importantes que a gente pode fazer em relação ao teorema de Devenant. Em que condições, tudo na engenharia elétrica é isso, né? Em que condições ele pode ser aplicado? Né? Isso é uma boa pergunta. Será que tem uma limitação? A gente já sabe que o circuito tem que ser linear. Fora isso, tem outra limitação. Vamos ver. E, além disso, não seria interessante a gente saber como calcular a tensão de Devenant e a resistência de Devenant? Então, nós vamos responder essas duas perguntas. Né? Primeiro, condições para aplicar o teorema de Devenant. Olha que coisa interessante. A única restrição que a gente tem, desde que o circuito seja linear, é a seguinte. Se o meu circuito tiver o quê? Uma fonte controlada. Aqui é V. O parâmetro que controla a fonte tem que estar no mesmo circuito que eu estou substituindo. Olha o que eu quero dizer. Ó. Dividir o circuito em dois. Se existe fonte dependente, fonte controlada, no circuito 1, tá ela aqui. Se existe fonte controlada no circuito 1, a tensão que está aqui, que está em cima de algum elemento do circuito, tem que estar dentro desse circuito 1. E se existe no circuito 2 uma tensão, uma fonte controlada, o parâmetro que controla a fonte, o elemento que passa o parâmetro que controla a fonte, também tem que estar no circuito 2. Estamos entendidos com isso? Isso é a única restrição que eu faço. Tá claro? Vamos repetir. Se eu tiver uma fonte controlada no circuito, quando eu dividir o meu sistema em dois circuitos, a fonte controlada e o parâmetro que controla a fonte tem que estar no mesmo circuito. Né? O que é? Ok? Ó, vamos lá. Então, a primeira condição, para todo circuito linear, eu posso aplicar Devenant, e a única restrição que eu faço é que a fonte controlada e o parâmetro que controla a fonte fiquem no mesmo circuito quando eu dividir o sistema em dois circuitos. Ó, peguei esse. Agora que vem a pergunta que maravilhosa, ó. Como calcular VTH? O que é VTH? É a tensão de Devenant e aquela resistência que vai em série com aquela tensão. Né? Ó, eu pego o circuito, divido em dois. Como é que eu divido o circuito em dois? A meu bel prazer, em função daquilo que eu quero analisar. Então, eu dividi o circuito em dois. Né? Ó, se lembra na primeira transparência, eu disse que eu tinha 3 casos. Eu estou dizendo aqui, ó, eu estou falando aí. Primeira coisa, eu vou achar vou achar a fonte. Aí botei aqui embaixo, ó. 1, 2, vai botar aqui igual. Ia botar 3, aí eu não coloquei. O caso 3 é um pouquinho diferente. Podia até colocar, mas não botei assim, fiquei em dúvida, né? Coloco ou não coloco, aí eu botei assim, ele meio opaco, né? Por que eu fiz isso? Então, vou colocar as 3, depois a gente vai entender por quê. Então, estou dizendo que nos 3 casos eu acho a fonte de Devenant da mesma maneira. Que maneira é essa de achar a fonte de Devenant? Ó, corto, divido meu circuito, a meu bel prazer, tomando
tomando a precaução de que, se tiver fonte controlada, a variável que controla a fonte controlada tem que estar no mesmo circuito. Dividir em 2. Ó. Aí vou medir aqui, ó. Vou mensurar a tensão do circuito aberto aqui. Open Circuit. Essa tensão do circuito aberto, V, O, C, é igual ao que eu chamo V, T, H, de Tevenin. Então, quer dizer, aqui eu vou ter logo, ó, vou fazer aqui depois, eu vou ter logo aqui, ó, já achei esse aqui, ó. Quem é isso aqui? Isso aqui, ó, é a tensão do circuito aberto. V, T, H. Agora falta eu achar aqui, ó, essa resistência de Devenin. Que eu estou chamando de R, T, H. Aí é que vai surgir aqueles 3 casos. É justamente no cálculo dessa resistência de Devenin. Ok? Ó. Achei a tensão do circuito aberto. Ó que maravilha. Está indo todo bonitinho. Parece até que eu decorei a transparência. VTH está calculado. Volta a calcular a resistência que vai em série com a fonte. Ó. Aí tem 3 casos. E para cada caso eu tenho uma metodologia diferente. Tranquilo? Para todos os casos, eu calculo sempre ad eterno, eu vou calcular minha tensão de Devenin da mesma maneira. É a tensão de circuito aberto, que será a minha fonte de Devenin. Então, atenção. Fonte de Devenin. A tensão de Devenin sempre é a tensão de circuito aberto. Ó. Onde é que eu estou? Estou aqui. A tensão VTH. Quem é VTH? É a tensão de Devenin. Sempre é a tensão de circuito aberto. Dividi o circuito em 2. 1, 2. Mensurei, medi, calculei a tensão de circuito aberto. Essa tensão é aquela minha fonte. E a resistência de Devenin? A resistência de Devenin, aí vem aquele 1, 2, 3. Atenção, que agora nós vamos calcular a resistência de Devenin. 3 casos. Primeiro caso, o circuito só possui fontes independentes. Ó, olha o caso 1 aqui. Ó, fonte independente. Pode ser de corrente ou de tensão, não tem nenhum problema, ela tem que ser independente. Segundo caso, o circuito possui tanto fontes independentes como fontes dependentes. Opa, tem fonte dependente? A variável que controla a fonte está dentro do circuito? Está aqui ela. Esse aqui eu estou chamando de segundo caso. E um terceiro caso, onde o circuito só tem fontes controladas. Não tem fonte independente. Ó. Estamos entendidos? Se eu voltar aqui, ó que legal. Os 3 casos, que agora eu sei quais são, eu calculo minha fonte de tensão de Devenin da mesma maneira. Circuito aberto. Para achar a resistência de Devenin, para achar a resistência de Devenin, eu tenho 3 procedimentos distintos. Primeiro procedimento, qual é? É o circuito ter única e exclusivamente fontes independentes. Eu acho o RTH de uma maneira. Se ele tiver fontes independentes e fontes controladas,
eu acho o RTH, resistência de Devenant, de outra maneira. E, finalmente, se ele só tiver fontes independentes, aliás, fontes dependentes, fontes controladas, eu acho de uma terceira maneira. Daí, 1, 2, 3 casos. Vamos começar pelo caso 1. Como é que eu calculo a fonte de Devenant? A gente já sabe. Qualquer caso, dividir circuito aberto. Como é que eu calculo a resistência de Devenant? Se o circuito tiver única e exclusivamente fontes independentes, tá? Esse circuito aqui, independente. Eu vou fazer o quê? Vou colocar minhas fontes em repouso. O que é colocar uma fonte corrente, uma fonte de tensão em repouso? Curto-circuito. O que é colocar uma fonte de corrente em repouso? Abrir, curto-circuitei, circuito aberto. Filho, né? E aí eu meço, eu calculo, blá, blá, eu calculo que daqui a minha resistência equivalente. Essa resistência equivalente do meu circuito com as fontes independentes em repouso, desativadas, é que vai me dar a resistência de Devenant. Ok? Muito bom. Os problemas, como eu te falei é ótimo. Como eu tenho falado, todos os exemplos que entram aqui, eles têm uma função. Às vezes parece tão simples, né? Como esse aí, eu pedi V0 aqui, você dizia, aplica divisor de tensão e resolve. Lógico, né? Mas o objetivo não é esse, é pegar um circuito super simples até que você possa depois confirmar que o resultado que você está conseguindo é o correto, né? Vamos lá. Use o teorema de Devenant para calcular V0. Aí você vem aqui e diz assim, cara, eu vou separar isso em 2 circuitos, né? Eu vou fazer isso aqui um circuito, né? E vou aplicar Devenant nesse outro todo aqui, né? Se você fizer isso, você vai ter uma fonte de Devenant, né? VTH. Depois você vai ter uma resistência de Devenant, RTH. E depois aqui você vai botar os seus circuitos 2. Qual é o seu circuito 2? É aquele 2 ohms. 2 ohms. O que é que você quer? V0. Divisor de tensão, acha V0. Ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. VTH. Circuito aberto aqui. E vou medir essa tensão, né? Então, vou apagar tudo. Tesourinha cortando a mim. Circuito 1, circuito 2. O circuito 1, se eu medir um divisor de tensão, eu tenho Devenant, né? Vamos fazer aqui um divisor de tensão. Achei 5 volts. Agora eu tenho que achar RTH. O que é? Eu vou pegar essa fonte e botar em repouso. Botar em repouso é curto-circuitar. 5 vezes 5, aqui vai estar em paralelo quando eu olhar de cá, né? Vai me dar uns 2,5. É isso? 2,5. Coloquei junto. Quem vai ser? Posso aplicar novamente divisor de tensão e acho V0 igual a 2,2 volts. Super simples. Esse aí não valeu, né? Mas é para a gente entender. Agora, eu posso cortar meu circuito onde eu bem entender. Esse exemplo aqui,
ele está aqui por isso, ó. Eu vou dividir primeiro, ó. Primeiro eu vou cortar aqui, fazer, ó, aplicar devenando nisso tudo. E achar esse aqui. Ok? Aí depois eu vou fazer o seguinte. Vou aplicar devenan aqui, ó. Separar circuito. E achar no IS novamente. E vou mostrar que o S do verdinho e o S do vermelhinho são idênticos, porque tem que ser. E não interessa onde eu cortar. Ok? Então é isso que a gente vai fazer. Esse é o objetivo desse problema. Mostrar que eu posso resolver de várias maneiras. Eu vou cortar aqui. Então, ó, vou aplicar devenan entre C e D para cá. Né? Esse aqui vai ser o circuito 1 e esse aqui vai ser meu circuito 2. Devenan aqui. Vou cortar aqui. Se eu cortar em 2, ó, meu circuito 1 vai ser esse aqui. E o circuito 2 só vai ser o curto. Vou fazer as contas e ver o que é que acontece. Caso 1, ó, quem vai ser o VTH? O VTH é um divisor de tensão. 6 sobre 18 vezes 30. 6 sobre 18 vezes 10 volts. Quem vai ser o RTH? O RTH, eu vou vir aqui e curto-circuitar. Curto-circuitar, 12 em paralelo com 6. 12 em paralelo com 6 me dá 4 ohms. Então, vem aqui, aí está meu circuito de devenan. O que eu quero? A corrente, né? Quem vai ser essa corrente? IS. Cadê meu? Quem vai ser IS? A IS vai ser 10 sobre 8, né? Que vai me dar 1,25 ampere. Agora, se eu cortar, em vez de cortar aqui, vamos para o outro deve estar assim. Em vez de cortar aqui, né? Em vez de cortar aqui, eu vou cortar aqui, ó, onde está minha mãozinha. Vou aplicar devenan em tudo isso aqui agora. Quem vai ser o circuito 2 só vai ser o curto. Ó. Quando eu aplico aqui, se eu quero medir essa tensão em circuito aberto, olha, V, ó, se aqui como está aberto não passa nada, vai ser aqui, né? Fonte de tensão é divisor de tensão 6 sobre 18 vezes 30, né? Ó, aqui não passa nada, 10 volts. Boa. Agora eu vou calcular o RTH. O que eu faço? O que eu faço? Eu boto a fonte em repouso. Então, fonte de tensão é um curto. 12 por 6 vai estar em paralelo. Vai me dar 4, não é isso? Insere agora com esse outro 4 que está aqui. Cadê minha canetinha? Está aqui. Porque eu estou vendo aonde? Estou vendo daqui, ó. Ó, tô vendo daqui, olha eu aqui. Tô aqui, ó. Olhando para cá, ó. Então, 8 ohms. Como é que era o circuito? Tô lembrado como é que era o outro? Ó, independente de onde eu cortei, vou ter o mesmo resultado. A opção em separar circuito 1 e circuito 2 é ao gosto do freguês. Que maravilha, hein? Que maravilha. Então, caso 1, professor, esse exemplo também é muito bobo. Calma. É para a gente entender o princípio da coisa. No caso 2, qual o caso 2? Além
Além de eu ter fonte de tensão, fonte independente, pode ser tensão corrente, eu tenho uma fonte dependente, fonte controlada. Ah, tem fonte controlada? Ah, tem sol, ah, tem sol. Nesse caso, eu não podia cortar aqui, ó. Eu não podia cortar aqui, ó. Embora fosse a gosto do freguês, eu não podia fazer isso. Por quê? Porque a variável que controla a fonte ia ficar no outro circuito e isso não é permitido, certo? Então, ó, a rede, vou mudar a cor. A rede possui fontes independentes e fontes dependentes. A pergunta é, como é que eu calculo? Está aqui o teorema de Thevenin. Substitui tudo no circuito. Ó, por VTH, que sempre é circuito aberto. Isso aqui não tem problema, tá ok. Ok. No caso 1, caso 2 e caso 3, que faz da mesma maneira. E coloque aqui. Eu preciso saber como é que eu calculo esse RTH. A primeira coisa que você sabe de cara que não pode fazer é se você colocar a fonte em repouso. Vamos pegar aqui. Se você coloca a fonte em repouso, né, você não vai ter ninguém excitando essa fonte aqui. Então você não vai saber no resultado que você encontrou se tem fonte controlada ou não. Sacou? Né? Então, ó, no caso 2, a rede possui fontes independentes e dependentes. O que eu estou dizendo é o seguinte: se eu tiro isso aqui, né, aqui, e zero essa fonte, ó, se eu fizesse isso e me disse aqui RTH aqui. Quando eu zero a fonte, automaticamente esse zero é igual a zero. Não tem fonte de energia no circuito. Aí isso aqui também vai para zero. Eu não levo em consideração essa fonte. A resistência vai ser igual ao circuito que não tem essa fonte. Ó, olha que problema bom, que problema bom. Sabe o que eu vou fazer para achar essa resistência de Venan? Eu vou fazer a primeira coisa. A fonte de Venan não tem nenhum problema, já está até aqui, ó. Ok, ok, ok. E a resistência de Venan? Olha que fantástico. Eu vou usar. Eu já achei a fonte de Venan, está aqui em circuito aberto. Eu vou pegar esse mesmo circuito original e curto-circuitar os terminais. E vou medir a corrente de curto-circuito. Ó, um passo. Esse um passo serve para cá, morreu. A resistência, eu acho a corrente de curto-circuito e faço a razão entre a tensão do circuito aberto pela corrente de curto-circuito. Gente, e essa é a resistência de Thevenin. Atenção, não desativar as fontes. Nesse caso, as fontes continuam lá bonitinhas. Correto? Correto? Ó, agora o problema já está ficando mais interessante, né? Acho o circuito equivalente via Thevenin. Então, eu quero aplicar Thevenin para cá, ó. Para cá. Aplicar Thevenin aqui, ó. Então, o que eu tenho que achar? Eu tenho que achar primeiro 2Vx, está aqui Vx,
E a fonte aqui. Então tá tudo bem. Vou abaixar primeiro aqui, ó. Minha tensão de circuito aberto. Aí acho V, O, C. Aí vem aqui, ó. Ó como já tá ficando legal. Já tem aqui meu V de devenando, que é igual ao VOC. Muito bem. Agora eu tenho que achar esse RTH aqui. RTH. Né? Que eu não sei como achar. Ah, eu sei sim, como? Ah, vamos aqui em cima. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou curto-circuitar aqui. Passar um curto-circuito. Ó, e vou medir. E de short circuit. E de SC. Aí quem vai ser VTH? VTH. Aliás, RTH. RTH. Vai ser igual V de circuito aberto, que é igual a V de TH, sobre o I de SC. Ah, então achei. Maravilha, né? Maravilha. Maravilha. Ó, solução. Em fonte independente, fonte dependente. Circuito original, acho tensão de circuito aberto. Curto-circuito a sua entrada, acho corrente de curto-circuito. A razão vai ser o RTH. Né? Ó, primeiro caso, aqui em circuito aberto. Em circuito aberto, achei VOC. Depois que eu faço isso, ó, curto-circuitei. Aí achei IS. Esse VOC já é a minha fonte. Quem vai ser a vertente de venão? Terceiro passo. A razão entre VOC e SC. Maravilha, né, cara? Vamos fazer o primeiro. Bem, você pega esse circuito. Se você vai achar VOC, você já sabe que aqui não passa nada, né? Não tem corrente, está em aberto. Então, VOC é mesmo que eu vou aqui sobre 6 ohms. Fonte de tensão aqui, controlada, fonte de tensão independente, fonte de corrente independente. Né? Muito bem, eu posso achar, ó, aplicar malha em 1 e 2 e 3. Quem vai ser VOC? VOC vai ser 6 vezes I3. Né? Então, se eu achar I3, está tudo resolvido para VOC. Depois a gente acha o I de curto-circuito, ok? Ó, na área de malha. Esse aqui não vai ter nada. E 1, e 2 e 3. Ó, VOC já vai ser 6 e 2. Aplico malha, que agora já é... Por isso tinha aquele letreiro enorme nas transparências. Parte mais importante da matéria. Né? Que agora minha casinha está sendo construída e os alicerces é malha e nós, análise de malha e análise nodal. Opa, vou fazer o inspeção. Malha 1. A malha 1 tem uma fonte independente, né? Na mesma direção de 1, ó. Então é 1, 0, 0 igual a 5. Malha 2, onde é que tá? Tá aqui. Malha 2 está aqui. Então em 2 é 4 mais
6, 10 mais 2, 12. De 2 para 1, menos 4. De 2 para 3, menos 2. Tem fonte? Não, 0. Malha 3. Malha 3, só tem 2 em cima da malha 3. De 2 para 1, 0. De 2, de 3 para 1, 0. De 3 para 2, de 3 para 2, cadê? Menos 2. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido da corrente? Tá. 2Vx. Ah, isso aí é uma fonte controlada, então eu tenho que achar o quê? A equação auxiliar que relaciona a variável que controla a fonte com as correntes de malha. Ah, Vx está aqui, ó. Cadê a mãozinha? Vai aparecer a mãozinha. Vx está aqui. Bom, Vx está aqui. Se Vx está aqui, ó, vai ser I1 menos I2 vezes 4. I1 menos I2 vezes 4. Vx. Vou pegar esse Vx e fazer o quê? Substituir aqui. Né? Substituo aqui. Rearrumo. Tem aqui minha matriz. Super simples, porque eu já sei tudo. Achei 2. Achei 2, multiplico por 6. Tenho VTH. Ah, olha que maravilha. Eu já tenho do meu circuito. Ó, se o meu circuito tivesse aqui, vou botar aqui. Foi quanto que deu? Não me lembro mais. 20 volts. 20 volts. Gente, ficou bem em cima do 20 volts. O que está faltando? Achar RTH. Quem vai ser RTH? RTH. RTH, vou escrever aqui. RTH vai ser igual. Tensão do circuito aberto, 20 sobre corrente de curto-circuito. Se eu achar essa corrente de circuito, eu achei o meu DV-NAM. Então, vou lá. Né? Ó, malha, então, vou ter I1, I2, I3, acrescentou uma malha, I4. Né? Isso é problema para mim? De jeito algum. Né? Quem vai ser a corrente de curto-circuito? Corrente de curto-circuito que eu estou procurando vai ser igual a I4. Né? Vou montar minha matriz. Ó, já sei isso aqui. Ó. Já sei que 1 vale 5 amperes. Então, vem aqui 5 amperes. E faça a mesma coisa. Malha 2. 4 mais 12, né? 12 menos 4. Com a 3, menos 2. Com a 4 agora, menos 6. Tem fonte? Não. 0. Malha 3. Ah, malha 3. Malha 3 está em cima. 2. A 3 com 0. A 3 com 2, menos 2. A 3 com 4, 0. Tem fonte? Tem. Está na mesma direção? Tá. 2V. Malha 4. Malha 4. 8. 4 com 0. 4 com 2, menos 6. 4 com 3, 0. Tem fonte? Não, 0. Equação auxiliar. Onde é que está Vx? Vx está aqui. É a mesma coisa, 4 e 1 menos e 2. O que eu faço? Substituo Vx aonde? Vx que está aqui. Vai entrar aqui. Né? Vx vai entrar aqui. E vai ficar, ó, 4, vai ficar 8 em 1 e 2. Monta a equação. Gente, que maravilha. Resolvo. Achei que curto-circuito. Olha que maravilha. Tem no circuito original, achei 20. Agora achei 10 sobre 3. Então, a resistência de DV-NAM vai ser a razão entre a tensão e a corrente. Ó, e como é que está o meu circuito? Aqui, olha! Aí você bota a carga que quiser, fala o que quiser.
que esses circuitos são idênticos. Cara, esse Devenan era um danado. No caso 3, olha o que eu vou fazer no caso 3. Eu olhar para o caso 3, você olha aqui, ó, só tem fonte controlada. E a... Tá aqui. Não tem fonte independente. Olha que coisa fantástica. Muito bem. Deixa eu ver o que vem depois, que eu não me lembro. É isso mesmo. Essa tá melhor. Ó. Então vamos lá. Dividir o circuito 1 e 2. Circuito 1 só tem fonte controlada. Não tem nenhuma fonte de energia dentro desse circuito. Então, se eu aplico... Então, eu não posso aplicar o caso 1, porque circuito aberto aqui, não tem nenhuma fonte de energia, então esse zero aqui é igual a zero, né? Então, essa fonte aqui também não existe. Então, a primeira coisa que eu sei, quando eu for aplicar, achar quem vai ser VOC desse circuito. Vamos tirar. Devia ter feito... tem uma borracha. Eu quero tirar isso aqui. Quem vai ser VOC desse circuito? Ó, se não tem nenhuma fonte aqui, não tem fonte, não tem uma fonte de energia. Esse VOC aqui vai ser quanto? Não é esse aqui não, é o do Devenan. Esse VOC aqui vai ser quanto? Ó, vai ser zero. Por isso aquele terceiro estava meio opaco. Eu continuo fazendo como circuito, como a tensão de circuito aberto, vai ser a fonte Devenan, mas nesse caso 3 ela vai ser sempre zero, porque eu não posso representar uma fonte num lugar que não tem fonte. Então, o circuito de Devenan, quando você só tem fontes controladas, se resume a resistência de Devenan. Que maravilha! O grande problema, o grande desafio é como eu calcular a resistência de Devenan. Tchan, 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 tchan. Né? Se você faz, você não tem como curto-circuitar a fonte. Você tem um problema. Como é que eu vou levar em consideração essa fonte aqui, cara? Como é que eu vou excitá-la, né? Para achar a resistência aqui? Porque como I zero não tem nenhuma fonte, não tem nenhuma energia, I zero aqui é igual a zero. Se ele é igual a zero, isso aqui é igual a zero. Então, primeiro caso, eu não consigo achar RTH. Aí você vai dizer assim, tá bom. Então, por que você não aplica o segundo caso? Segundo caso? Segundo caso, eu já tenho que ver de OC é igual a zero. Tá bom. Aí, segundo caso, eu venho aqui. Ele está mandando eu curto-circuitar aqui e medir ISC. Opa, ISC. Quando eu curto-circuito aqui, ó, esse aqui não tem. Essa corrente aqui não vai passar nada aqui, deve passar por aqui. Então, isso aqui vai ser igual a zero. Se isso é igual a zero, isso aqui também é igual a zero. Quer dizer que a minha ISC também é igual a zero. Opa! Então, eu tenho uma... C também é igual a zero. Então, o que é que eu tenho?
eu tenho uma coisa indeterminada, né? A razão, VOC igual a VOC, isso aqui. Opa! E isso não está levando... Estou desprezando isso aqui de uma maneira assim, primária. Então, ó, como levar em consideração a fonte controlada? Olha que ideia genial! Olha que ideia genial! Vamos aplicar nos terminais A e B o que a gente chama fonte de teste. Pode ser uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente. Quando eu aplico uma fonte de teste, vamos supor que V0 de teste igual a 1 volt. Quando eu aplico a fonte de teste, o que, é que vai acontecer? Vai excitar, né, essa fonte aqui. Porque agora tem uma fonte de tensão e vai passar pelo circuito e vai excitar tudo isso. Né? Então, eu vou poder medir o V0, né? E vou poder medir quem vai ser esse zero aqui. Né? E eu vou dizer que a resistência de devenando do meu circuito vai ser a razão de V0 sobre I0. Que loucura, né? Ó. O circuito possui somente fontes dependentes. Atenção com isso. O circuito só possui fonte independente. Circuito possui fontes somente dependentes. Eu posso aplicar ou uma fonte de tensão de teste nos seus terminais, ou uma fonte de corrente de teste em seus terminais. Certo? Quando eu aplico isso, se eu aplicar fonte de tensão, eu calculo I0. E a resistência de Devinant é a razão, cadê minha caneta? Entre V0 e I0. Por outro lado, se eu aplicar a fonte de corrente, eu calculo V0. E a minha resistência de Devinant vai ser a razão de V0 por I0. Olha que coisa fantástica, olha que coisa fantástica. Geralmente eu aplico essa fonte ou igual a 1 ampere ou igual a 1 volt. Se eu aplicar ela a 1 ampere, eu sempre uso fonte de corrente, porque ó, RTH, você vai calcular V0 e RTH vai ser igual a V0 sobre 1. Maravilha, né? Exemplo. Ache a tensão VXY via Devenant. Você olha para o circuito, mas eu quero aplicar Devenant nisso aqui, ó. Cadê minha canetinha? Tá aqui, ó. Eu quero aplicar Devenant nisso aqui. Hã? Aqui, então, sei que o Devenant desse senhor vai ser o quê? Vai ser apenas um RTH. E aqui no terminal, esse aqui é Devenant. Porque, meu Deus do céu. Não tem. E aqui eu vou colocar meu 50 ohms. Gente, estou fora do pad. E vai assim, depois a gente ajeita. Meus 100 volts. 100 volts, 100 volts. Ó. Todo esse circuito aqui se resumiu, todo esse circuito se resumiu a uma resistência equivalente. Muito bem, vamos lá? Ó, cortei aqui o circuito. Vou aplicar, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse 50 e 100 e vou aplicar uma fonte, eu vou aplicar uma fonte de corrente. Né? Cadê? Isso aqui tudo a gente já disse. Eu vou aplicar minha fonte de corrente. Quando eu faço isso, agora eu tenho que calcular quem? O V0. Onde é que está o V0? V0 é a tensão entre X e Y. Eu vou aplicar, tem duas malhas, vou aplicar malha. E 1 e 2.
Hã? E 2 eu já sei que tem uma fonte de corrente isolada, vai ser menos 1 ampere. E vem aqui ver quem é V0, que é o que eu quero achar. Vai ser V0, vai ser I1 menos I2 vezes 60. Maravilha. Malha 1. Coeficiente de 1, 50, mais 60, 110, mais 20, 130. De 1 para 2, menos 60. Tem fonte? Tem. Menos 10 de X. A malha 2, e 2 é igual a menos 1 ampere. Hã? E 2. Equação auxiliar, porque eu tenho fonte dependente, desculpa. Equação auxiliar, Ix. Ix é igual a I1 menos I2. Olha que maravilha. Vou substituir na equação 1, vou rearrumar. Oxe, eu ainda conheço que 2 é igual a menos 1 ampere. Achei 1, 0,5. Então conheço I1 e 2, acho V0. 30 volts. Olha agora, olha agora, olha agora. Quem é a resistência de Devenant? É 30 sobre 1. Olha que maravilha. Bota aqui no meu circuito, ó. Quem vai ser Vx? Divisor de tensão. Gente, isso é muito interessante. Os 3 casos aí. Tensão de Devenant não muda a maneira de calcular, é de circuito aberto, circuito aberto, circuito aberto. No terceiro caso, onde só tenho fontes controladas, essa tensão é 0. No primeiro caso, eu desativo só tem fonte independente. Eu desativo todas as fontes independentes e acho a resistência de entrada. No segundo caso, que tem fontes dependentes e independentes, o que é que eu faço? Acho a corrente de curto-circuito e faço a razão entre tensão de circuito aberto e corrente de circuito curto-circuito, que é a minha resistência de Devenant. No terceiro caso, que só tem fontes dependentes, eu vou usar o quê? Eu vou usar uma fonte de teste, ou de tensão ou de corrente. E a razão, se eu usar a fonte de corrente, eu meço a tensão de entrada. A razão entre a tensão de entrada e a fonte e a corrente de entrada é a minha resistência de Devenant. Maravilha, hein, cara? Feito, feito, feito. Gente, que maravilha! Ó, aí ó, o meu 1, meu 2, meu 3. Muito bem, muito bem. Dúvidas, dúvidas. Professor, só uma pergunta. Você pode voltar no caso 3, rapidinho? Bem lá no início. Quando tiver bom, você fala. Agora. Não, volta mais um. Mais um slide. Mais? Acho que é esse aqui, isso. Aqui? Aí, isso. Nesse que está circulado por rosa, né? Que tem a mãozinha. Você vai colocar uma corrente ou uma tensão. O valor que você achar, né? Para poder fazer, né? Geralmente a gente coloca o valor unitário, porque na divisão fica um investe e outro já é direto. E essa outra parte aqui, depois você calcula, né? O que tem 50 e 100 ohms. Ela é a parte, né? Da fonte que vai colocar, né? Geralmente, vamos pegar ali do início. Boa pergunta. Geralmente, o que é que se faz com o circuito de Devenant? Você separa o sistema em 2 circuitos. 1, 2, tá? Uhum. Deixa eu... 1, 2. Ia apagar, não apaguei. 1, 2, né? Então, você separou em 2 circuitos. 1, 2. Certo? Então, esse circuito 1, você vai substituir, se for pelo Devenant. O que é o Devenant? É uma fonte VTH em série, sempre, né? Com resistor, que é o RTH. Isso é o genérico dele, né? O geral. O genérico hoje é outra coisa, né? Ó,
Nesse caso, como não tem nenhuma fonte de corrente, não tem uma fonte de energia aqui, o que tem aqui é uma fonte dependente que depende de quê? Depende de uma excitação externa, não é isso? Se você tirar esses 100 volts, não vai ter nada, e X vai ser zero. Concordas comigo? Ah, sim, entendi. Então significa que não vai ter, esse VTH vai ser zero. Então esse circuito aqui vai começar, ele, para esse caso específico, como a tensão de Devenant é zero, você só vai ter a resistência de Devenant. O circuito equivalente dele é uma resistência. Todo circuito que só tiver fonte controlada, você não pode representá-lo por uma fonte independente mais uma resistência. Sacou? Entendi. Então, ó, esse é o circuito. Ó. Esse amarelo de cima faz um, que é aqui que eu vou substituir. E, ó, em 3, ele é representado por isso. Aí depois, eu peguei o circuito 2, acoplei novamente. E o resultado que eu vou obter aqui é o mesmo resultado que eu obteria aqui. Cadê meu? Tranquilo? Ah, então a fonte de 100 volts fica separada, né? Fica separada, Ah, entendi. tá? Mais alguma pergunta? Não, pessoal, acho que era só isso mesmo. Tem Obrigado. alguém aí no chat aí? Ou faz esse favor para mim. Manda, se tiver, você seja o intérprete deles. Tá Ou não certo. sair. Ninguém mandou nada aqui, não. Gente, a pessoa está entendendo tudo de primeira, cara. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. A gente já tinha feito. Estava aqui. Agora, vencido Devenant, nós vamos abordar Norton. Gente, cara, esse Norton viveu. Quando o Norton publicou o teorema dele, Devenant tinha acabado de fazer sua passagem para um mundo que eu espero seja muito melhor que esse que nós estamos vivendo. Né? Mas, na realidade, o princípio do teorema de Devenant é igual ao princípio do teorema... Desculpa, o princípio do teorema de Norton é igual ao princípio do teorema de Devenant. A gente chama que é o dual. O que é que Norton faz? Ele substitui todo esse... Ele trabalhou na Bell System. Na Bell System foi o grande laboratório, grande indústria de telecomunicações e de eletrônica do século XX, no início do século XX, na primeira metade do século XX. Todos esses caras, para você ter uma ideia, o teorema de Nyquist e Shannon trabalharam Shannon trabalharam na Bell System. Esses dois caras é que são responsáveis, né, pelo teorema da amostragem, o teorema que consegue transformar um sinal analógico no sinal digital. Por aí tu tiras o tamanho da importância da Bell System. E dentro deles lá, tinha o Dr. Norton, que a história é complicada, porque ele tinha que fazer um sistema que tivesse sido alimentado com a fonte de corrente, e a fonte de corrente em paralelo ia simplificar a vida dele, que era um horror. E ele não teve dúvidas. Sentou, testou, elaborou o que a gente chamou depois de teorema de Norton. É que você vai substituir tudo isso que tem azul, ó, por uma fonte de corrente em paralelo com a fonte com a resistência. Cara, como a gente já aprendeu aqui, transformação de fonte, se eu pegar esse N e multiplicar por Rn, olha que loucura. Ah, Abdala. Se eu multiplicar por Rn, ó, e colocar para cá, o que é que eu fiz? Eu fiz uma transformação de fonte. Ó, isso aqui virou
Não tem isso aqui. Né? Quer dizer, Devenan e Norton estão associados como um sendo dual do outro. Né? Ó, então, o que diz o teorema? Deixa eu até ver se vai aparecer aqui. O que diz o teorema de Norton? Ó, de um lado eu botei Edward Norton, nasceu em 1898 e faleceu em 1983 com todas as honrarias necessárias. Agora, tem umas coisas que a gente fica olhando da coincidência da história. Em 1926, Norton publicou o seu famoso paper, onde explicava passo a passo a origem do Teorema do Norton. Olha que coisa interessante. Devenan faleceu justamente em 1926. O Teorema de Norton é de 883. Cadê a data aqui? 883. Ó, quando Devenan publicou o teorema, o pobre do Norton não era nem nascido. E Norton publicou o teorema justamente no dia que Devenan passou desta para melhor. Né? O que diz o teorema de Norton? Que é possível substituir qualquer circuito linear, não importa quão complexo seja, por uma fonte de corrente em paralelo com a resistência. Não é danado isso? Ó. Aqui é uma brincadeira, né? Quer dizer, Devenan versus Norton. Você tem um circuito original, você quer saber, você pode aplicar, ó, nesse circuito aqui que está nessa caixinha vermelha, né? Você aplicou Devenan, então substituiu por uma fonte em série com resistor, ou aplicou Norton, substituiu por uma fonte de corrente em paralelo com resistor. Qual é a relação entre eles? Transformação de fonte. E aí, dependendo do problema que queremos resolver, muda alguma coisa norte? Não. Os princípios são os mesmos. Os preâmbulos, as restrições são as mesmas. Qual é a restrição? Ó, tem fonte controlada a... Será que tem uma setinha aqui? Tem. Ó. Tem fonte controlada, a corrente que controla a fonte tem que estar no mesmo lado do circuito. Né? Separei um circuitão, um sistema em dois. Um deles eu vou aplicar Norton. Vou substituir esse circuito pela corrente aqui, por uma fonte de corrente equivalente em paralelo com a resistência equivalente. Ok? Da mesma maneira de Devenan, eu só tenho uma maneira de achar a fonte de corrente, que vai ser o quê? Curto-circuitando. Curto-circuitando. Gente, onde é que está mesmo? Curto-circuitando. A entrada eu meço, ó. I, S, C. Curto-circuitando. Eu meço I, S, C. Curto-circuitando. Ó, aquele terceiro caso. Uma só maneira, vai ficar naquele opaco, uma só maneira para calcular a fonte de corrente. E 3 maneiras distintas. 1, 2, 3. Para calcular a resistência em paralelo, a resistência de Norton. Né? Que 3 maneiras distintas? Eu sei até de cor. Vou fechar os olhos e dizer. Caso 1, o sistema só tem fontes independentes.
Caso 2, o sistema tem fontes independentes e fontes dependentes. E o caso 3? O caso 3 só tem fontes controladas. Ah, está bem escrito ali em vermelho sobre amarelo. Não é que não esteja vendo. Ó. Norton é o dual de Thevenin. Não é? Ó. Então vamos para o primeiro caso. Qual é o primeiro caso? O primeiro caso somente com fontes independentes. Aqui é que eu vou fazer? Eu vou, ó, curto-circuitar e achar. Ah, meu Deus. Vou curto-circuitar. Vou curto-circuitar. Apagar tudo. Vou curto-circuitar. Gente, quando eu não quero. E achar. Ó, eu vou fazer aqui, ó. ISN, que vai ser a corrente de norte. Depois, o que é que eu vou fazer? Vou desativar as fontes. Aqui a fonte de tensão. Vou, ó, botar em repouso. Boto em repouso e acho que a resistência de entrada. Gente, ok? Ó, fazer um exemplo. Acho equivalente de Norton. Ó, eu quero achar Norton aqui, ó. Aqui, ó. Eu quero Norton, né? A primeira coisa, aqui, para eu achar a fonte, isso aqui vai ser transformado em quê? Numa fonte de corrente em paralelo com resistência de Norton. Resistência de Norton. Vou puxar mais aqui, né? E aqui vem a carga. E aqui, corrente de Norton. Quem é a corrente de Norton? É a corrente de curto-circuito. Eu venho aqui, ó. Imerso. E de short circuit. Uhum. Aí depois, ó, fonte de corrente desativada, aberto. Fonte de corrente desativada, fonte de tensão, curto. Imerso. RN. Maravilha, né? Vamos fazer? Vamos. Muito bem, ó. Coloquei ele aqui. Vou fazer o quê? Curto-circuitar esse circuito aqui. Vamos lá. Curto-circuitei. Quando eu curto-circuito aqui, o que acontece com esse resistor aqui de 5? Perde o sentido, né? Então, vou tirar ele do circuito. Boa. Eu quero simplificar mais esse negócio. Olha aqui o que eu tenho, cara. Fonte de tensão em série com resistor. Eu posso transformar numa fonte de corrente em paralelo com resistor, porque eu somo as duas fontes de corrente. Vamos fazer isso? Ó. 12 dividido por 4, 3, está aqui. E 4 vem para cá em paralelo. Gente, olha que coisa fantástica. Eu vou poder somar 2 com 3 vai me dar 5 amperes. E 8 está em série com 8. E vai me dar 16 ohms. Não é isso? Ó. 5 amperes, 16 ohms. Divisor de corrente. Divisor de corrente. Achei que minha fonte aqui, essa fonte aqui, ó. Cadê? Onde que essa fonte aqui, esta fonte aqui, vale
1 ampere. Vou achar agora Rn. Ó. Vou achar Rn. Ó. O que é que eu vou fazer? Aberto, curto. Olha que maravilha. E medida aqui. Né? Ó. Aberto, curto. Vou tirar aqui para não atrapalhar a gente. 8 e 8, 16. Mais 4, 20. 20 em paralelo com 5. 4 ohms. Olha que maravilha. Vem aqui, 4 ohms. Esse é o circuito equivalente de Norton. Joguei a carga. Maravilha, hein? Que coisa fantástica. Né? Aquele caso, eu tenho só fonte independente. Caso 2, eu possuo fonte dependente e independente e eu quero achar o equivalente de Norton. Igual, dual, igual, é recíproco, é parecido, é similar. ADV não. 3 passos. 1, eu já achei a fonte, que se age da mesma maneira. Corrente de curto-circuito. Sabe qual é o segundo passo? Achar a tensão de circuito aberto. E achar o terceiro passo, a resistência de Norton vai ser a razão entre a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito. Que maravilha! Que maravilha! Ó, ó. Vamos lá. Acho equivalente de Norton. Você olha esse problema se caracteriza por quê? Porque você tem uma fonte dependente e uma fonte independente. Então, você vai ter que achar corrente de curto-circuito, que vai ser a fonte de Norton. Vai ter que achar tensão de circuito aberto e fazer a razão fonte de circuito aberto, tensão de curto-circuito, que isso vai ser a minha resistência de Norton. Que maravilha. Então, vem aqui, ó. Curto-circuito, acho ISC. Abrir, acho VOC. Né? Muito bem. Então, vamos lá? Achar a corrente de curto. Vem aqui. Curto-circuitei. Olha que coisa legal. Fonte de corrente. Agora vocês. O que é que eu quero? Eu quero que vocês usem tudo que vocês sabem. Né? Você pode dizer assim, cara, eu posso pegar essa fonte. Fonte de corrente em paralelo com resistor, eu posso transformar numa fonte de tensão em série com esse resistor. Né? Ó. 10 e X, 5. Olha que maravilha. Muito bem. Vamos ver o que a gente pode fazer mais. Acho que nada. Acho que vou aqui. Eu vou ter que fazer análise de malha. Duas malhas, né? Quem vai ser IN? IN vai ser, é o que eu quero, vai ser igual a I2. Então, se eu calcular as correntes de malha, meu problema está... A minha fonte de Norton está achada. Então, vem aqui, ó. Malha 1. 4 e 1. Menos 0 e 2 igual a menos 10, não é isso? 4 e 1 menos 0 e 2 igual a menos 10. Certo? Malha 2. Malha 2, vamos botar aqui. Aqui eu tirei o valor já de 1. Malha 2. Vamos botar aqui 1 e 2. E 2. 5 e 2. Com 1, 0. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido? Tá. 10 mais 10 e x. Aqui. A de 10 está aqui. E a outra está aqui. Muito bem. Equação auxiliar. Onde é que está x? Onde é que está x? Está aqui, eu não estava vendo. A equação auxiliar. Ix é igual a menos e 1. Né? Ix igual a menos e 1. Muito bem. Que é igual a 2,5.
Ó, vou substituir, ó, em X. Em X. Gente. Hã? Vai ficar, resolvo, achei 2 igual... Ah, e 2 igual a 7, então, e N igual a 7 amperes. Que maravilha, hein? Então já tem, agora eu quero norte. Norte, o que é que eu tenho que fazer? Circuito aberto. Vou fazer a mesma coisa, transformar isso aqui numa fonte de tensão. Hã? Transformei isso numa fonte de tensão. O que acontece? Se está aberto aqui, isso aqui não vai ter nada, eu vou medir a minha tensão aqui, né? Nesses terminais. Né? Ó, se eu fizer nesse sentido aqui, se eu fizer nesse sentido aqui, ó, vou ter 10 mais 10 de x menos VOC igual a zero. 10 mais 10 de x menos VOC igual a zero. Porque aquele 5 está em aberto. Muito bem. Quem é Ix? Ix é o que está aqui, ó. Ix. Ix é 10 sobre 4. 2,5. Substituo. Acho VOC. Olha que maravilha. Quem vai ser a resistência de Norton? Vai ser, ó, 35 sobre, cadê? 7. 35 sobre 7, que vai me dar 5 ohms. Olha que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Estamos indo para o caso 3. Qual é o caso 3? O meu circuito só tem fonte dependente. Meu circuito só tem fonte dependente. Então, como é que vai ser o meu equivalente de Norton? Não tem fonte de energia no circuito, o equivalente de Norton não vai poder ter. E N é igual a zero. Significa que meu equivalente de Norton é só a resistência de Norton. Opa! Só a resistência de Norton. Como é que eu vou achar? Da mesma maneira, vou colocar, ó. Ah, meu Deus. Ih, vamos apagar tudo. Vamos apagar tudo. Já passei para outra transparência, ó. Vamos apagar tudo. Vamos apagar tudo. Ó, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fonte. Eita, tá difícil essa aqui. De teste, né? Posso colocar tanto de corrente como de tensão. 1 ampere. Ó. Então nem vou me alongar nisso. Terceiro caso é igual. A DB não. Porque não tem fonte, um é aberto, outro é curto. Então, as duas resistências vão ser iguais. Utilizando o teorema de Norton, eu quero saber a potência fornecida pela fonte de 4 volts. Potência. Muito bem. Ó, vou separar o circuito. Vou tirar a fonte dele, só vai ter fonte controlada. Então eu sei que a única coisa que eu posso fazer aqui é colocar nesse terminal que besteira, vamos embora. Nesse terminal, isso aqui tudo bobagem. Aqui terminal, eu sei que vou colocar minha fonte de prova, minha fonte de teste. De quanto? De 1 ampere. 1 ampere. Ok? Olha que coisa fantástica. Vou medir o V de teste e a razão da V de teste sobre de teste vai ser a minha resistência de Norton. Vamos lá? Ó, muito bem. O que é que eu quero? Eu quero achar V de teste.
V de teste é 6 e 0. Vou aplicar malha. Então, e 0 vai ser 1 menos e 2. Ó, que maravilha, né? E 0 vai ser 1 e 1 menos e 2. V de teste vai ser 6 e 1 menos e 2. Então, eu preciso achar I1 e 2. E 2 eu já sei que é menos 1 ampere. Então, eu só preciso achar I1. Né? Malha 1. Tudo que está na malha 1. 4 mais 6, 10 e 1. De 1 para 2, menos 6. Fonte, 2 e 0. Ó, que maravilha. Malha 2, fonte independente, no sentido contrário, e 2 igual a menos 1 ampere. Ó, ó que maravilha. Equação auxiliar. Equação auxiliar, o I0. O I0 está aqui. O I0 está aqui. Esse 0 é I1 menos I2. Ah, então vou substituir esse 0 aqui, ó. Aqui. Né? Então vai ficar 10 e 1 menos 6 e 2 igual a 2 e 1 menos 2 e 2. Olha, e 2 eu conheço. E 2 é menos 1. Ó, substituir. Achei 1. Ah, agora eu tenho I1 e 2. I1 e 2 substituo, tem um V de teste que me deu 3 volts. Quem vai ser RTH? 3 sobre 1. Ó, que maravilha. 3 ohms. Vem aqui. Ó o circuito. Qual é a potência fornecida pela fonte? Ó, vai ser o quê? Ou você bota V2, 4 vezes 4, 16, sobre 8, né? Que vai me dar menos 2 watts, menos por causa da minha convenção. Potência entregue negativa. Caramba! Caramba! Vimos Devenant e Norton. Olha, segunda-feira que vem eu acabo isso. Máxima transferência de potência. Não é uma maravilha? Gente, por hoje, c'est fini.